O que aconteceu no final do ano passado, dezembro de 2014, na Rússia, é apenas uma pequena amostra do que vai se tornar a norma no próximo período. Em apenas um dia, o rublo foi desvalorizado em 20%. Os preços dos alimentos dispararam e os dos serviços básicos também, o que obrigou o governo a fazer uma série de cortes. Para o próximo ano, 2016, Nouriel Roubini, que é um economista norte-americano que em 2006 previu com detalhes o que iria acontecer em 2008, esse Nouriel Roubini previu uma crise de altíssimas proporções que ele até dá os detalhes como essa crise iria se desenvolver. A mãe das bolhas iria estourar e com isso iria fazer estourar as outras bolhas. A mãe das bolhas qual é que é? É justamente a bolha gerada pelos bancos centrais dos principais países em escala mundial. Basicamente, o que nós temos é que a partir de 2008, para conter a crise, foram repassados trilhões para os grandes capitalistas garantirem os lucros. Em 2010, um dos departamentos do Congresso norte-americano, na sigla em inglês GOA, emitiu um relatório onde dizia que entre 2007 e 2010 tinham sido repassados para as grandes empresas nos Estados Unidos nada menos que 16 trilhões de dólares. Essa política depois foi continuada de maneira ainda mais forte com uma série de mecanismos, como por exemplo o ZIRC. Esse ZIRC seria a taxa de juros a 0%, isso se tornou a norma. Em qualquer lugar do mundo, os grandes capitalistas recebem enormes empréstimos, de fato ilimitados nas principais potências, a 0% de taxa de juros. E outros programas, como o tal do QE, Quantitative Easing, ou relaxamento ou alívio quantitativo, que basicamente os governos têm destinado trilhões a comprarem títulos financeiros podres pelo preço de fase. Ou seja, títulos que valem 30% do valor de fase são comprados pelo valor cheio. Nos Estados Unidos, por exemplo, até pouco tempo atrás, eram comprados por mês 85 bilhões desses títulos pelo valor de fase. O que aconteceu nos Estados Unidos? Como o mercado de títulos podres, que é um mercado gigantesco, movimenta por ano alguma coisa assim como 4 trilhões de dólares, ele estava começando a perder valor, eles acabaram eliminando esse programa específico. Porque as taxas de lucro tinham caído de 15% para 3%, quase 4%, em menos de um ano e meio. Na Europa, agora, esse último programa que está sendo implementado, eles fazem exatamente a mesma coisa, sendo que todos os outros programas anteriores juntos fracassaram. No Japão, exatíssima a mesma coisa. No ano passado, foram injetados dessa maneira na economia. Injetado significa entregue para os grandes capitalistas, 700 bilhões de dólares. China segue a mesma política, Rússia também. China, por exemplo, que é o grande milagre econômico mundial nesse momento, esse milagre se desenvolve como? Bom, se desenvolve na base de anabolizantes. Mas o que são anabolizantes? É dinheiro fictício jogado nos grandes bancos e na economia. No caso da China, por exemplo, o que nós temos são trilhões que foram injetados. Por exemplo, em 2010 foram injetados 750 bilhões de dólares, equivalente na moeda local, para incentivar investimentos em infraestrutura e construção civil. Qual foi o resultado disso? Bolhas gigantescas. Na China, por exemplo, existem cidades fantasmas que simplesmente têm sido criadas para manter a economia funcionando. O endividamento das províncias e dos municípios é uma coisa monumental. Ao mesmo tempo, nós temos o esgotamento dos altos preços das matérias-primas.
que são comercializadas nas bolsas de commodities mundiais, como a Bolsa de Chicago, de Nova York, a Bolsa de Londres e etc., Singapura. Com a queda dos preços, o que nós temos visto é que toda uma série de países têm sido afetados por conta desse problema. E os países produtores de petróleo, por exemplo, a Rússia entre eles, mas não somente, senão todos, eles têm visto os orçamentos irem água abaixo. Por exemplo, o orçamento do governo russo, ele previa para o ano passado um preço do barril do petróleo acima de 105 dólares. O que aconteceu? O barril do petróleo caiu para 50. Com isso, o governo russo foi obrigado a emitir títulos públicos e com isso o endividamento aumentou exponencialmente. No caso do Brasil, a crise que nós estamos vendo tem como origem justamente o colapso do modelo de desenvolvimento imposto pelo imperialismo norte-americano a partir da década passada, no qual o país tem sido direcionado a produzir meia dúzia de matérias-primas. Mesmo assim, a balança comercial o ano passado, apesar de todos os truques, ficou negativa. No ano retrasado também foi negativa. Mas foram feitos truques contábeis, como por exemplo, umas vendas de plataforma, onde as plataformas não saíram do Brasil, e nessas vendas o Brasil registrou um lucro suposto de 5 a 6 bilhões de dólares, com isso a balança deu negativa em 2013. Mas não tem negativo nenhum, o que nós temos são economias todas indo para o buraco. No próximo período, portanto, se espera uma crise capitalista de grandíssimas proporções, como nunca foi visto, onde a especulação financeira vai implodir de novo, os derivativos financeiros, por exemplo, que hoje movimentam 15 vezes a economia mundial, que já é muito parasitária, eles devem entrar em colapso novamente, da mesma maneira que aconteceu em 2008, só que num mercado bem específico, o mercado da especulação imobiliária. Sobre essa base, fenômenos típicos do capitalismo, como a alta inflação, o desemprego, que eram fenômenos que nos anos 90 alcançaram níveis alarmantes, grandes. Só, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de inflação em 1980 e poucos chegou a 20,5%. Hoje, supostamente, estaria em 3%. Claro, as estatísticas são falsas. De fato, a inflação nos Estados Unidos supera os 10% para mais. Mas esses fenômenos, inflação e desemprego, deverão se escalar, deverão aumentar muito no próximo período. Sobre essa base, o que nós vamos ver nos próximos anos são grandes protestos nas ruas, nós vamos ver carestia da vida e nas alturas nós vamos ver o aumento das contradições entre as potências imperialistas e as potências regionais, a repetição dos fatos que, por exemplo, aconteceram na Rússia quando as províncias, oblasts, na Rússia, quando o Putin assumiu o poder no final da década de 90, e começaram a emitir toda uma série começaram a aprovar toda uma série de leis contra o governo central, não repassar impostos, ou seja, conflito entre os governos regionais e locais, etc.